Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva, versículo 8 até o 16. Você que está em casa ou em qualquer outro lugar também participando conosco desse momento de culto da Igreja Presbiteriana do Meia, seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe juntamente com a sua família. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua boca. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua santa palavra, por esse trechinho dela que acabamos de ler. E agora, pelo poder do Teu Espírito Santo, que a nossa mente, o nosso coração não se detenham em qualquer tipo de distração. Que a nossa mente e o nosso coração sejam cativos ao Teu trono da glória. Senhor, que nós agora sejamos conduzidos por Ti mesmo. Que essa palavra traga grande edificação para a Sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mantendo Bíblia aberta. Se alguém dissesse a você que você, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às grandes crises que te cercam, você pode descansar, pode confiar, que no final vai dar tudo certo, como é que você reagiria a isso? Você que está enfrentando um câncer, você que está enfrentando uma crise conjugal, você que está enfrentando uma situação complexa no seu trabalho, ou provavelmente a perda do seu emprego, você que está vivendo uma crise econômica ou financeira, como é que você reagiria a essa palavra? Alguém dizer para você: você pode ficar tranquilo, pode descansar, fique em paz, porque no final vai dar tudo certo. Eu quero que você seja muito sincero nessa sua resposta.
Mas se eu disser a você que a sua sinceridade, ela não é tudo, do ponto de vista de você dizer: ah, pastor, eu não vou ficar sossegado ou sossegada. Eu não vou ficar completamente tranquilo e vou descansar. Porque só eu sei o que eu estou passando. Só eu sei da luta que eu tenho enfrentado. Só eu conheço, e ninguém mais, o dilema que me assola a alma. Se eu disser a você que essa, mesmo sendo uma resposta sincera, não é uma resposta que vai ao encontro da verdade, porque a palavra do Senhor, partindo desse texto e somando-se a outros textos que convergem, corroboram com ele, mostram que se alguém disser a você: fique sossegado, calma, paz seja com você, porque no final vai dar tudo certo, essa é exatamente a dimensão da palavra que Deus traz para o seu e para o meu coração. Portanto, se eu disser que não vou sossegar e vou permitir que o medo tome conta da minha alma, que a angústia se apodere de mim, que os laços de morte que me cercam, como me declara Davi em um dos seus belíssimos salmos, Salmo 116, me tome a mente e o coração, isso não satisfaz a vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo em que, a despeito da sua luta pessoal, na sua individualidade, todos nós vivemos algum tipo de crise, seja a crise econômica, seja a crise financeira, seja a crise política, seja a crise religiosa, seja uma crise social. Todos nós, sejamos aqui ou brasileiros espalhados por esse país afora, temos uma sensação de que estamos desamparados num contexto humano, num contexto sociopolítico e econômico. É verdade, essa é a sensação. Mas nós precisamos, e o texto nos falará sobre isso, nós precisamos lembrar que Deus está com o seu povo em todas as circunstâncias possíveis e cabíveis na história da nossa vida, porque para Deus não há casualidade. Deus está no controle de todas as coisas, e é isso que a palavra dele nos assevera. E não existe na sua vida, segundo Romanos, capítulo 8, versículo 28, não existe qualquer possibilidade de causalidade. Nada acontece na tua vida, meu querido, minha querida, por acaso. Na vida do crente não, porque a palavra do Senhor nos declara que o Senhor tem planos para o nosso viver. E os planos dele para nós, segundo o profeta Isaías, não são planos de morte, são planos de vida, porque Deus nos ama com um amor insondável, insofismável, um amor que vai para muito além da nossa maneira de pensar sobre o que é o amor. Eu quero convidar você a olhar para essa palavra de Deus aqui para nós, em 1º livro dos Reis, capítulo 17, a partir desse verso 8 até o 16. Porque essa palavra, ela nos revelará 3 verdades consubstanciais, fundamentais, sobre o cuidado de Deus sobre a tua vida. Ninguém amará você nessa vida mais do que o Senhor. Por mais que você sinta-se amado e valorizado por um familiar, por um amigo, por alguém que te estime, você no fundo da tua alma sente que esse amor é verdadeiro. Esse é um amor sincero que alguém possa nutrir por você. Ninguém amará mais você do que o Eterno. Eu fui inspirado ao ler algumas obras de literatura inglesa, de um poeta cristão do século XVIII, um poeta anglicano chamado William Cowper.
William Cowper teve uma vida extremamente tomada por situações que o levaram à depressão, o levaram a viver perdas consideráveis na sua caminhada. Mas um homem que não apostatou e não abriu mão da sua fé, o homem que foi inspirado pela palavra de Deus, escreveu grandes e maravilhosos hinos que compõem a Inode Anglicana na Inglaterra, e que nós cantamos alguns dos seus hinos aqui no nosso país e em muitos países. William Cowper, ele expressava na sua teologia poética, era um poeta, ele expressava e espelhava a doutrina da providência de Deus. E ele disse certa vez que feliz é o homem que vê Deus envolvido em tudo de bom e de mal que acontece na vida. Eu vou repetir. Feliz é o homem, dizia Cowper, que vê Deus envolvido em tudo de bom e de mal que acontece na vida. Deus não é a causa do mal, mas Deus, Ele superintende soberanamente, Ele rege todas as coisas, e o mal se submete aos seus santos propósitos. Nós precisamos enxergar Deus em todas as coisas e o seu movimento em todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que o amam. Portanto, como disse William Cowper, feliz é o homem que vê Deus envolvido em tudo que é de bom e de mal nessa vida. Nós queremos considerar aqui e atentarmos para pelo menos 3 maneiras como Deus cuida de nós. E essas 3 maneiras envolvem 3 verdades. E a primeira verdade é que Deus nos sustenta todos os dias. Deus sustenta a sua vida diariamente. Essa é a primeira das 3 verdades sobre o cuidado de Deus sobre você. Deus te sustenta todos os dias. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos considerar. Porque, se não, veja comigo o que diz para nós o verso 16 em alto e bom som. O verso 16 diz assim: da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. O que está acontecendo aqui dentro de uma questão histórica na vida desse texto? Nós temos aqui uma mulher, uma viúva, que tem um filho, e ela estava com o seu filho tentando fazer com que houvesse dignidade na sua família, na sua casa, aonde não faltasse o alimento, onde não faltassem as coisas básicas para a manutenção da sua vida e da vida da sua criança. Mas o texto fala para a gente, e o profeta Elias está aqui como protagonista na história, contando para a gente que haveria uma grande seca sobre Israel. E essa seca já estava trazendo um abalo social, um abalo econômico no meio daquela gente. E aí Deus envia o profeta ao encontro dessa viúva. A palavra do Senhor nos diz que Deus, quando envia o profeta para lá, porque a torrente de água havia cessado, os rios já estavam secando, não havia mais possibilidade de qualquer tipo de trabalho no campo, na agricultura, porque não chovia sobre a terra, é o que diz o versículo de número 7, se você olhar, um verso anterior ao que nós começamos a leitura, não havia. Esse é um quadro de desolação, uma tragédia alargada. E o texto mostra para a gente que da panela, da farinha, não se acabou, a botija com azeite não faltou, segundo a palavra de Deus, por intermédio do profeta Elias. Ou seja, Deus envia Elias para lá para ser instrumento de provisão na vida daquela mulher e de seu filho. Irmãos, o texto está mostrando para a gente que existe um Deus que supre as necessidades mais básicas da vida daqueles que são alvo do seu cuidado. Azeite, a farinha para o pão, elementos básicos na culinária do povo judeu. No caso aqui do povo hebreu. O conceito de judaísmo ainda não existia.
dentro da cozinha dos hebreus, está lá, era o que era o básico. E quando a gente olha lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 6, versículo 11, nós vemos o Senhor Jesus declarando em sua forma de nos ensinar a orar, os seus discípulos, vai declarar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E essa é uma promessa que é reafirmada através de um salmo, que é o Salmo 37, versículo 25, quando Davi declara: fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vocês percebem como as coisas elas se conectam, como elas se encaixam? Porque o sustento diário de Deus na nossa vida sempre nos lembrará que Ele é a nossa fonte, inabalável em tempos de crise. O problema é que muitas vezes eu e você sofremos de uma espécie de lapso, de uma amnésia. Somos capazes de cantar aqui à frente belas canções que falam sobre os cuidados de Deus sobre nós, sobre o poder incomparável de Deus que age e interage na nossa história. Somos capazes de dizer que não temeremos o mal, porque estamos firmados nele, mas muitas vezes estamos titubeando, estamos vacilando em nossa fé. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós não temos buscado permanecer de uma forma fiel num caminho de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes gastamos mais o nosso tempo preocupados com o que temos que resolver, com as coisas que temos que buscar e alvos que precisamos alcançar na nossa vida, e outros distratores na nossa caminhada cristã. E nós vamos colocando em segundo plano um tempo de qualidade na nossa relação com Deus, na nossa intimidade com Ele. Porque por mais que alguém diga assim: pastor, mas o nosso coração é frágil, a carne é fraca. E aí eu tive que ouvir uma vez uma frase de um pastor presbiteriano, que já está jubilado. Ele dizia o seguinte: a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Por que nós estamos vivendo um tempo de tantos crentes frágeis, de tantos crentes que reclamam da vida, reclamam de pessoas, reclamam de si mesmos? Porque esses crentes, na verdade, são crentes que vivem uma vida de incredulidade. Não colocam a sua vida de uma forma mais aplicada, não priorizam tempo para orar, não priorizam tempo para ler a palavra, estudar a palavra, não priorizam tempo para ter uma vida, desenvolver uma vida de intimidade com Deus, de caminhar junto ao Senhor. Devemos nos lembrar que Deus merece a nossa confiança. Por quê? Porque dele vem toda a providência sobre a nossa vida. E parece que muitas vezes a providência de Deus corre no sentido contrário às expectativas que você tem. Porque são as suas expectativas. Por que Jesus nos ensinou a orarmos segundo a sua vontade, a vontade do Pai? Porque você e eu temos a nossa vontade. Mas não é a nossa vontade, segundo Paulo escrevendo aos Romanos declara, que é boa, perfeita e agradável. A vontade boa e perfeita e agradável é aquela que Deus realiza na nossa vida. Mas, no entanto, mesmo diante dessa verdade, irmãos, muitas vezes a ansiedade e a dúvida nos cercam, porque nós estamos priorizando mais ouvir a voz que vem do nosso coração do que a voz de um Deus que todos os dias manifesta cuidados sobrenaturais, livramentos que você nem vê. Não é só sobre as coisas que vêm de fora, mas as coisas que estão dentro de nós. Eu queria fazer uma primeira pergunta a você nessa manhã.
Você de fato tem confiado nas promessas de Deus, mesmo quando seus olhos não veem o seu suprimento de forma clara sobre a tua vida? Você tem confiado? Você tem esperado no Senhor? Confiei com paciência ou com esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, verso 1. Nós não sabemos o tempo da oitiva de Deus, qual é o tempo que Deus vai nos ouvir, mas o salmista diz na sequência: Ele ouviu o meu clamor. Às vezes nós somos tão imediatistas, nós queremos que Deus nos ouça de imediato. Senhor, me cura agora. Senhor, traz a minha filha de volta para casa. Senhor, liberta hoje o meu marido desse vício. Nós não sabemos o tempo de Deus, mas o salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. E diz o verso 2: e me ouviu quando clamei por socorro. Você tem confiado nas promessas de Deus, mesmo quando seus olhos não conseguem ver o suprimento dele para a sua vida? Confie em Deus, pois Ele sustenta a sua vida todos os dias. Todos os dias. Essa é a primeira verdade. Deus sustenta a sua vida diariamente. Você pode repetir comigo assim, ó: Deus sustenta a minha vida diariamente. Você pode responder comigo? Pode falar comigo? Deus sustenta a minha vida diariamente. Vamos orar aqui agora, pedir perdão a Deus. Vamos pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus, porque muitas vezes nós temos duvidado disso. Nós temos murmurado contra Deus. Vamos orar? Curve a sua cabeça, faça a sua oração e peça perdão ao Senhor agora. Peça perdão ao Senhor. Maravilhoso e bondoso Pai, paramos esse momento da pregação para te pedir perdão, porque o Senhor merece a nossa confiança. A sua providência é perfeita. Ela nunca falha e nem o Senhor chega atrasado. Tenha misericórdia de nós, tira de nós a desconfiança, tira de nós a murmuração, afasta do nosso coração a incredulidade, em nome de Jesus, amém. Mas há uma segunda verdade, e essa segunda verdade nos mostra ainda no versículo 16, diz o texto que a farinha não se acabou, e nem faltou o azeite na botija. E essa segunda verdade é que Deus faz milagres nas crises. Isso mostra para a gente esse cuidado de Deus, porque essa situação da viúva em Sarepta ilustra isso perfeitamente. Você leu comigo o texto, você já deve ter estudado esse texto outras vezes, não é? E o texto mostra para a gente que essa mulher estava numa crise profunda, mas o profeta chamou essa mulher, convidou essa mulher a despertar o seu coração para uma confiança em Deus, e ela então confia, ela obedece, ela experimenta um milagre do suprimento constante, porque a farinha não se acabava, nem o azeite faltava. Houve uma ação constante, ininterrupta da provisão de Deus na vida dessa mulher. Em Romanos 4, do verso 18 a 20, nós vemos a fé de Abraão. Você lembra desse texto? Diz que Abraão esperava contra a esperança. O que é esperar contra a esperança? É saber esperar em Deus de forma contrária à esperança que nós, seres humanos, nutrimos e construímos a partir das coisas que envolvem a nossa lógica de pensamento. Aquilo que você consegue alcançar, e você diz assim: eu espero
espero que isso vá acontecer, porque matematicamente, por uma questão lógica, não tem como não acontecer. Mesmo que você não veja o resultado, você está esperando que aquilo aconteça baseado em argumentos, construtos da sua mente. Mas isso ainda não é fé. Você ainda não viu o resultado, mas olha, isso vai acontecer. O que a palavra de Deus nos convida aqui é, como Abraão, esperar contra a esperança, porque essa esperança que estava na mente e no coração daquela viúva em Sarepta, era algo que estava completamente agora difícil, distante de ser concretizado, porque a crise, a escassez de alimentos já estava chegando. E o profeta chama essa mulher para esperar, indo além da esperança humana. Nutrir no seu coração a fé, que é o combustível que acende os milagres de Deus. E o milagre de Deus acontece, esse milagre de Deus acontece em situações impossíveis. Vocês lembram de George Miller, o homem do livro 40.000 orações respondidas? Aquele pastorzão que cuidava de um abrigo para crianças. Certa manhã ele está lá no seu abrigo, tendo que alimentar todas aquelas crianças, mais de 40 crianças ali, e ele senta-se àquela mesa, talvez uma mesa tão comprida quanto essa passarela que temos aqui na nave do nosso templo, crianças de um lado, crianças do outro, o reverendo George Miller ali à cabeceira, e chegam lá os 2 ou 3 funcionários daquela instituição, dizem: reverendo George, nós não temos nada nessa manhã para comer, não há nada, não há pão, não há leite. Ele olha de forma muito tácita, muito tranquila para aqueles funcionários, um homem segundo os historiadores, segundo seus biógrafos, um homem com um olhar muito meigo, um homem que tinha uma voz carinhosa, tranquila, de sorriso fácil, diz assim: oremos. E diz para aquelas crianças que estavam ali: demos graças. E ele fez uma oração curtíssima e disse: Pai, graças te dou, porque em tua santa providência tu supres todas as coisas para nós, teus filhos. Amém. Passado alguns poucos instantes, alguém bate à porta daquele abrigo e vão verificar, era o padeiro dizendo que houve uma superprodução, uma produção que ele não esperava, erraram lá a mão na massa e aí sobrou muito pão, enfim. E ele lembrou do abrigo e disse: olha, sobraram muitos pães, vocês gostariam de recebê-los? E aqueles pães, naqueles cestos, entraram no abrigo. Irmãos, isso é história verídica. Passado mais alguns instantes, o leiteiro aparece, homem que produzia, tinha uma pequena fazenda ali na região, traz leite, dizendo que as vacas, de forma muito especial naquela manhã, produziram para além do normal, da normalidade. A providência de Deus. E ficaram tão preocupados aqueles funcionários, disseram assim: que intimidade é essa que esse homem tem com Deus? Nós precisamos descobrir isso. Que intimidade é essa? George Miller era um homem de oração, e aí um deles se escondeu debaixo da cama dos aposentos do reverendo George, para descobrir qual era a fórmula. Qual era a fórmula? O reverendo George vai colocando o seu pijama, a sua roupa de dormir, se assenta na cama e diz assim: Senhor, muito obrigado, porque as nossas relações continuam as mesmas. Amém. Não fez nenhuma oração do reteté? Ou do refofó? Refofó é a oração reformada, né? Apenas disse: Senhor, muito obrigado, porque as nossas relações continuam as mesmas. Por quê?
Porque a vida daquele homem já era uma vida de oração. Deus faz milagres nas crises da tua vida. Abra os olhos e veja. Os milagres de Deus não são opcionais na vida do crente, mas uma parte integral da caminhada do crente. Deus está fazendo milagres todos os dias na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele continua operando o sobrenatural no nosso meio, especialmente quando as condições nos parecem desfavoráveis. Então, me permita mais uma vez lhe propor uma outra reflexão. Você está disposto a crer na intervenção sobrenatural de Deus quando a realidade da sua vida diz o contrário? Temor não tem, estou seguro em ti. Estou seguro, não tenho temor nenhum, Senhor. Diz o hino e eu canto o hino. Mas e quando o bicho pega? Nós precisamos crer na intervenção sobrenatural de Deus. Isso vai aquietar o nosso coração, porque ainda que eu não veja como eu gostaria de ver, como disse o profeta Abacuque no capítulo 3 do seu livro, ainda que as ovelhas do curral sejam arrebatadas, ainda que o produto da oliveira minta, ele vai dizendo um monte de coisa que se confere a escassez, a falta. Diz: todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus faz milagres nas crises da tua vida, meu irmão, minha irmã. Mas em último lugar, existe uma terceira verdade. Essa terceira verdade é: Deus faz milagres para aqueles que possuem fé e obediência. Esse binômio, fé e obediência, não podem se separar do teu coração. Eles têm que estar presentes na sua vida, porque o texto mostra para a gente que aquela mulher fez segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Elias. Não é o que diz o verso 16? Na última parte dessa frase, diz assim, a última sentença da frase diz assim: segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta, por intermédio de Elias. Então o texto mostra para a gente que a viúva tinha apenas um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas ela desviou o seu olhar daquilo que era real, uma realidade pífia, diminuta, que não teria nenhum sentido, e ela apenas ouve e obedece, fé e obediência, aquilo que o profeta havia instruído a ela. E ela crê, e ela entrega ao profeta, e diz o texto que o milagre acontece. Quando olhamos a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22, olha o que é que esse texto nos encoraja. Diz assim: sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque se vocês forem apenas ouvintes, vocês estarão enganando a si mesmos. Ela ouviu, podia ter dito: o quê? Vai sair alguma coisa boa disso aqui? É o que a gente tem, a gente vai comer esse pouquinho aqui, a gente vai morrer. Foi o que ela disse: a gente vai comer, a gente vai morrer. Mas ela entrega ao profeta, porque a verdadeira fé, ela se manifesta, irmãos, em obediência. Fé e obediência caminham juntas, onde uma é, a outra deve estar presente. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Quanto maior a fé que levarmos a Cristo, será maior a medida que dele nós vamos obter. Quanto maior é a fé que você levar a Jesus, maior será a medida que você vai obter dessa fé. E aí eu pergunto a você mais uma vez: você nessa manhã está disposto a agir em fé e obedecer ao Senhor, mesmo quando o caminho que você está trilhando é um caminho inviável,
para que você possa ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, para que você possa ver a manifestação do mover de Deus na sua vida. Deus faz milagres, mas para aqueles que possuem fé em obediência. Então eu concluo a mensagem dessa manhã dizendo que as verdades que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã, elas nos mostram que Deus cuida de nós, que Deus cuida de você de maneira íntima e pessoal. O amor que Ele tem por você não é o mesmo amor que Ele tem por mim. Isso não quer dizer que Ele me ame menos, ou ame mais a você, ou mais a mim. São amores distintos, porque Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele trata e corresponde num relacionamento com seus filhos de uma forma muito, mas muito íntima. Deus não massifica a sua relação com a igreja, com o seu povo. Esse amor é um amor desmedido, é um amor poderoso, é um amor maravilhoso, é um amor cuidadoso, sim, mas é um amor muito pessoal, porque Ele ama você com as marcas de um relacionamento muito íntimo, muito diferenciado. E você tem correspondido a esse amor? Você tem valorizado esse amor de Deus por você todos os dias? Porque nós somos chamados em nossa vida cristã a confiarmos na providência de Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor está em completa desordem. Mesmo quando as coisas que você esperava que estivessem no lugar, não estão no lugar. Mesmo quando o inusitado acontece diante de você, porque você não esperava que no seu exame médico viesse tal resultado. Mesmo quando você, confiando e acreditando em toda a sua capacidade mental, você, ao exprimir esse esforço numa prova, você não consegue receber a aprovação. A vida cristã nos confere uma confiança na providência de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em completa desordem. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, aos filipenses, portanto, ele diz lá no capítulo 4, versículo 19, olha o que ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. E aí eu volto ao início, aquela pergunta: você crê nisso? Se você crê, em nome de Jesus, pare de murmurar. Se você crê, pare de reclamar da vida. Pare de reclamar do outro, terceirizando as suas responsabilidades espirituais e colocando nas costas, nos costais do outro. Leia a palavra de Deus todos os dias. Faça suas orações dedicadas ao Senhor todos os dias, mas com tempo de qualidade, não como se fala com alguém qualquer. Prove dessa experiência de relação com Deus. Talvez você e eu estejamos vivendo, vamos viver como George Miller, simplesmente dizendo ao final de um dia: Pai, muito obrigado, porque as nossas relações continuam as mesmas. Em todas as provações e perturbações, lembremos-nos de que o nosso Deus continua a nos sustentar, porque Ele nos sustenta diariamente, porque Ele nos sustenta fazendo milagres nas crises que vivemos, porque Deus faz milagres na vida da gente quando realmente colocamos diante dEle a nossa fé e a nossa obediência. Eu quero concluir lendo para vocês um poema. Lembra que eu citei no início William Cowper, o poeta britânico, calvinista, crente, anglicano? Ele escreveu uma poesia, muito linda. Essa poesia norteia a minha teologia na providência de Deus. Eu penso exatamente assim. Originalmente, o tema é God moves in a mysterious way. Deus se move de forma misteriosa. E ele diz assim: Deus age de maneira misteriosa, suas maravilhas para realizar. Ele planta seus passos no mar e cavalga sobre a tempestade. Profundo em minas insondáveis,
de nunca falha habilidade. Ele reúne os seus desígnios brilhantes e opera a sua vontade soberana. Vós, santos temerosos, coragem revigorada se apeguem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e se romperão em bênçãos sobre a sua cabeça. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele esconde um sorriso no rosto, desdobrando a cada hora o broto, por ter um amargor, mas doce será a flor, e o seu depósito amadurecerá rapidamente. A incredulidade cega certamente errará, e vê a sua obra em vão, mas Deus é o próprio intérprete, e Ele irá torná-la clara. Poesia de 1759. Esse é o nosso Deus, um Deus que se move de forma misteriosa, um Deus que mesmo quando aparece um momento carrancudo para nós, de uma situação que vai trazer sofrimento para o nosso coração, Ele está sorrindo, e nós precisamos ver por trás dessa situação carrancuda, aparentemente carrancudo, o sorriso de Deus, porque Deus está no controle. Ele tem o melhor para a sua vida. A dor que dói mais não é a do outro, é a sua dor, porque nós valorizamos a nossa dor, porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas. E a lição de hoje, desse texto da palavra de Deus, nos mostra que existe um Deus providente, que vai buscar você quando não há certeza de alimento. E alimento aqui significa e simboliza muita coisa na tua vida. Quando não há certeza de uma esperança que resolva o momento de tragédia, de desesperança. De um Deus que sabe muito bem do que você precisa, mais do que você mesmo possa dimensionar. Muitas vezes dizemos assim, o que eu preciso é disso. Não, Deus sabe o que você precisa. Confie na providência do Senhor. Creia que esse Deus se move de forma misteriosa em seu favor, porque Ele te amou desde antes da fundação do mundo, e a consumação desse amor se deu na cruz. Jesus Cristo, aquele que você diz que é o seu Senhor e Salvador, Ele é a expressão máxima desse amor de Deus sobre você, do cuidado de Deus sobre a sua vida. Escute isso que eu estou te dizendo essa manhã. Um dia o seu coração vai parar de bater. Um dia você deixará o plano dessa existência. Mas não saia do plano dessa existência sem antes experimentar a largura, a profundidade, o comprimento, a altura desse amor de Deus por você em Cristo Jesus. Confie nele. Deixa que Ele apacente o teu coração. Jesus te ama como ninguém. Ele está no controle. Veja o pastorado de Jesus sobre a tua vida. Deixa Ele te pastorear o coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado